Ao Alfa e o Ômega seja eternamente o louvor. São 13 horas e 24 minutos, conforme nós anunciamos. Vamos agora a esta valiosíssima história inspiradora, né? História bíblica. Vou narrar para você a partir de agora, nesta história bíblica, Jacó, o varão transformado. Essa história que Deus me deu assim, as condições para escrevê-la, né? Em verso, no dia 8 de maio de 2005. Vamos então. Esta é a história do neto de Abraão, cujo nome é Jacó, que nos dará uma lição, pois depois de ser provado, teve paz com seu irmão. Sua mãe era Rebeca, uma filha de Betuel, sendo irmã de Labão, um interesseiro e cruel, que aqui nessa história tem importante papel. O seu pai era Isaque, o herdeiro de Abraão, que do Senhor obteve a promessa de ser nação, porque o Eterno cumpre toda a sua intenção. Em favor de sua mulher, Isaque veio a Deus orar, pois Rebeca, sua esposa, não podia engravidar, já que, esta sendo estéril, quis isso nela mudar. E o Senhor quer tudo ver, a sua oração respondeu, daí Rebeca, sua esposa, logo concebeu, e grávida ficou de gêmeos, e assim Jacó nasceu. No seu ventre os meninos dentro dela se empurravam, com socos e pontapés, pois ali já brigavam, e Rebeca nada entendia, porque tanto esperneavam. E sem entender aquilo, Rebeca foi consultar ao Senhor o poderoso, que veio lhe revelar aquele grande segredo e assim lhe acalmar. E Deus disse a Rebeca que ela tinha duas nações, seriam povos separados, e lhe mostrou as razões, porque aos servos tementes o Senhor dá explicações. Um deles será mais forte, mas o mais velho servirá a seu irmão mais novo. Assim veio Deus contar as razões dos empurrões e a Rebeca tranquilizar. Ao chegar o tempo certo do momento tão esperado, nasceu então Esaú com o calcanhar agarrado, por uma das mãos de Jacó, o mais novo porém vexado. Cresceram os dois meninos, cada um com profissão. Esaú era o caçador habilidoso de montão, vivia sempre nos campos, com arco e flecha na mão. Mas Jacó gostava mesmo, era de ser um pastor, para cuidar das ovelhas com muito zelo e amor, e assim poder livrá-las das garras do devorador. Sendo a atenção de Isaque dividida e parcial, gostava mais de Esaú e de sua comida sem igual, com que frequência trazia num prato todo especial. Já Rebeca, por sua vez, tinha a sua predileção, amava mais a Jacó do que o seu outro irmão, assim o lar dividido traria ali só confusão. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo cansado, pois sendo o dia da caça, nada lhe tinha achado. E pelo cheiro da comida, Esaú foi logo atraído, porque a fome era grande e ele estava exaurido, mas o cheiro do ensopado não lhe passou despercebido. E vindo ele a Jacó, pediu-lhe daquela poção, e Jacó, mais que esperto, aproveitou-se da ocasião para subornar Esaú, mesmo sendo seu irmão. Ele pediu que Esaú vendesse a primogenitura, e pelo prato de lentilhas Esaú até jura, aceitando aquela troca, concordando com brandura. Porque Esaú dizia com o estômago a reclamar: estou aqui quase morrendo, e para que me servirá, se essa tal primogenitura sequer pode me fartar? E debaixo de juramento Jacó ao mano entregou aquele prato de lentilhas que a fome voraz tragou. Daí a primogenitura por comida Esaú trocou. Mas algum tempo depois que este fato aconteceu, Isaque, o pai de Jacó, com os anos envelheceu, porém como consequência sua vista escureceu. Mas antes dele morrer desejou saborear um prato feito por Esaú, que era perito em preparar. Assim ele manda o filho ir ao campo para caçar. E Isaque queria mesmo, antes que viesse a morrer, comer uma boa caça para só depois conceder a bênção ao primogênito, por isso era o seu dever. Rebeca, estando ali próxima, ouvindo essa conversação, chamou logo a Jacó e um plano pôs em ação, pois para enganar o marido estava prestes à confusão. Jacó logo se apressa para sua mãe atender, então ela lhe orienta para 2 cabritos escolher, pois um guisado saboroso resolveu esta fazer. Pois Rebeca preferia que Jacó fosse abençoado, ao invés de Esaú, o que saíra apressado, e antes que esse retorne, o plano seria executado. Jacó disse a sua mãe que ele não era peludo, porque era varão liso e Esaú cabeludo, pois temeu ser descoberto nesse plano abelhudo. E no lugar da bênção atraísse a maldição, por ter enganado o pai com aquela distorção, malogrando o patriarca, o filho de Abraão. Sem temer o resultado daquela tapeação, Rebeca diz a Jacó que assumiria a maldição, caso fosse descoberta, foi esta sua solução. Um guisado saboroso Rebeca então preparou, e as vestes de Esaú em Jacó ela botou, e com as peles dos cabritos as mãos de Jacó forrou. Rebeca também cobriu a lisura do pescoço, e pondo o prato na mão, Jacó levou o almoço para o velho patriarca, que um dia já fora moço.
Quem és tu, meu filho? Isaque lhe perguntou. E Jacó, alimentando ao velho pai, enganou, dizendo que era Esaú e que o Senhor o ajudou. Daí Isaque lhe pede que dele se aproxime, para que ele, apalpando o braço e pescoço, examine, pois queria ter a certeza que nada ali o recrimine. Porém Isaque percebeu que a voz era de Jacó, mas estava convencido que eram as mãos do maior. Daí comeu do guisado, convencido pelo menor. E uma porção de vinho Isaque também bebeu, e chamando o filho disse: beija-me, filho meu. Então o cheiro do campo em sua roupa percebeu. Isaque pede ao Senhor para seu filho abençoar, dando-lhe do céu o orvalho e riqueza que a terra dá, com muito vinho e cereal, e que cada nação servirá. Malditos sejam todos os que lhe amaldiçoarem, contudo benditos sejam os que lhe abençoarem. Assim Jacó venceria se as nações lhe maltratarem. Recebida aquela bênção, logo Jacó escapuliu, e vindo Esaú da caça, este sequer o mano viu, e pro preparo do guisado, este caçador saiu. Terminaram de aprontar o apetitoso guisado, Esaú veio a Isaque disposto a ser abençoado. Aí Isaque se surpreende, dizendo já ter almoçado. Percebendo que Jacó ao velho pai enganou, roubando-lhe a sua bênção e nenhum sequer deixou, Esaú pede a Isaque se mais alguma lhe restou. Ao que Isaque responde, vendo Esaú a chorar: longe das terras férteis sua habitação será, bem distante do orvalho que lá do céu cairá. E por sua espada você então viverá, e quanto a seu irmão você mesmo servirá, até que não suportando o domínio arrancará. Devido à bênção de Jacó, Esaú se enfureceu, e contra o seu irmão uma coisa prometeu, que mataria Jacó, pois a fúria se excedeu. Mas a proteção materna preveniu bem a Jacó da intenção de Esaú de matar o irmão sem dó, sendo preciso fugir para evitar o mal pior. Rebeca chama Jacó e planeja sua evasão, mandando que ele fosse lá para a casa de Labão, que ficava em Harã, porque dela era irmão. Mas antes de Jacó fugir, na tenda do pai passou, e recebendo seus conselhos, Isaque o abençoou, e para a casa de Betuel o pé na estrada botou. No exaustivo caminho, Jacó parou num lugar para recompor as forças e ali também pernoitar, pois o sol já declinando, chegara a hora de parar. Num travesseiro de pedra sua cabeça apoiou, e já estando dormindo uma bela coisa sonhou, com uma escada na terra que lá dos céus bem chegou. Jacó viu o anjo de Deus que nessa escada subiam, como também percebeu que nela anjos desciam, eram estes do Senhor e não daqueles que caíram. Jacó ainda em sonho nesta escada contemplou ao santo Deus poderoso que ali se identificou, como Deus de Abraão, o poderoso eu sou. Esta terra em que estás darei a tua semente, pois será como o pó que chegará ao ocidente, e ao norte e ao sul, e também ao oriente. Prometeu-lhe ainda Deus que ao seu lado estará, guardando onde estivesse até quando retornar àquela terra bendita, após seu plano completar. Despertando desse sonho, Jacó estava maravilhado pelo que tinha visto e pelo que tinha escutado, pela voz que prometera está sempre a seu lado. E com profundo temor Jacó começa a falar: na verdade o seu Deus está aqui neste lugar, esta é a casa de Deus, dizia ele sem duvidar. Tomando Jacó a pedra que a cabeça encostou, marcou aquele lugar que como coluna ficou, um marco para lembrá-lo pela palavra que votou. Derramando nela azeite, Betel foi o nome que deu, aquele lugar terrível em que Deus lhe apareceu, mas que dantes era luz e ao Senhor prometeu: se o Senhor for comigo e na viagem me guardar, se me der pão para comer e veste para me agasalhar, o Senhor será meu Deus, se em paz eu retornar. O dízimo de tudo certamente te darei, e a pedra que tenho posto por coluna a farei, será a casa de Deus que bem aqui coloquei. Chegando a Mesopotâmia, num poço Jacó parou, daí chamando os pastores a este bem perguntou, se conheciam a Labão, e boa resposta escutou. Se nós o conhecemos, disseram os homens do lugar, e ali vem a sua filha com as ovelhas para cuidar. Ela se chama Raquel, assim puderam explicar. E para ajudar Rebeca, Jacó a tampa removeu, e tirando a água do poço, as ovelhas da moça deu. Num gesto de cavalheiro, um nobre que apareceu. Após esse grande gesto, Jacó a Raquel beijou, e levantando a sua voz, não se contendo chorou. Ela era uma parenta que lá no poço o encontrou. Aí Raquel, alarmada com aquela declaração, correu até a sua casa para anunciar a Labão que certo parente seu chegou naquele torrão. Estando Jacó há um mês ali na casa de Labão, esse seu tio o chama para uma negociação, de combinar um salário, pois de graça era que não. Jacó prometeu a Labão e já combina um valor, dizendo que a labuta seria paga com amor de sua filha Raquel, pois a amava com doçor. 7 anos trabalharia pelo amor da donzela,
pois o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. O amor nunca falha, era o seu amor por ela. E passados 7 anos chegou o grande momento. Jacó vem a Labão pedir a Raquel em casamento, pois isso foi acertado como justo pagamento. Labão fez um banquete e muita gente convidou, e trazendo a sua filha a Jacó, ele a entregou. Mas quando o dia surgiu, Jacó um susto tomou. Viu que era Raquel a que estava ao seu lado, viu que não era Raquel a que estava ao seu lado, porém outra moça viu e lhe deixou assustado. Aí Jacó bem percebeu que tinha sido enganado. E assim aquele Jacó que enganou é enganado, colhendo já o que plantou e obtendo resultado, porque mentiu ao seu pai só para ser abençoado. Léa era uma donzela, também filha de Labão, sendo ela primogênita daquele pai enrolão. Aí Jacó pôde entender que se meteram em confusão. E foi esta moça Léa que se deitou em seu leito, dando no lugar de Raquel a sua amada por direito. Assim Jacó ordena que Labão desse um jeito. Labão então justifica que é costume do lugar da primeira mais velha para depois a nova casar, mas após uma semana Raquel a ele se dará. Porém, mais 7 anos Jacó teria que trabalhar para aquele aproveitador que as filhas veio trocar, mas por amor a Raquel Jacó teve que suportar. Casando-se com Raquel, Jacó esta muito amou, porém essa sendo estéril, um filho dela lhe faltou, mas Léa sendo fértil, 6 varões lhe outorgou. O seu primeiro foi Rúben por causa da sua aflição, mas por ser aborrecida chamou o outro de Simeão. Já o terceiro foi Levi, um antepassado de Arão. Ao quarto filho varão chamou então de Judá, mas ela mais uma vez ao Senhor Deus louvará. Mas ao quinto filho seu pôs o nome de Issacar. Zebulão foi o último, pois desta vez morará o seu marido comigo, dizia Léa sem parar, e ainda teve uma filha, cujo nome foi Diná. Mas Rebeca, a estéril, vem a Jacó oferecer a sua serva Bília para filhos com ela ter. Era um costume da época, se a patroa não conceber. E Dan foi o primeiro que Raquel assim falou, a filha de Jacó com Bila, pois assim Deus a julgou. E Naftali foi o segundo, pois com a irmã ela lutou. E Léa, através de Zilpa, teve mais filhos de Jacó. O mais velho foi Gad e Azé, o filho menor. E assim já eram 10, haveria algo melhor? Mas Deus vendo a Raquel, dela também se lembrou, Prosabim da sua madre, um filho nela Jacó gerou, porque o Senhor é bom e a vergonha lhe tirou. E José foi o bom nome que ela pôs no menino, e agora eram 12 os filhos do peregrino, que saíram de Beceba para Arã o seu destino. Trabalhando para Labão, Jacó na terra ali ficou, e dia a dia a riqueza do sogro só aumentou. Daí Labão logo percebe que o Senhor o abençoou. Tudo o que Jacó fazia, as coisas iam para frente, pois era muito esforçado, cuidadoso e diligente. Aí Labão só prosperava, satisfeito, bem contente. Querendo após certo tempo Jacó a Beceba voltar, propõe em pé de Labão para do trabalho dispensar, porque ele e sua família deixariam aquele lugar. Mas o façante Labão, e não querendo satisfazer, pediu então ao seu genro para um salário. Mas o façante Labão, não querendo satisfazer, pediu Jacó ao seu genro para um salário escolher. E assim Jacó logo veio uma sugestão lhe trazer. Voltaria para apacentar as ovelhas do rebanho, porém ao sogro propôs qual seria o seu ganho, e se dinheiro não queria, o que propôs o estranho. E Jacó disse a Labão que o animal salpicado, daquele dia em diante, seria esse o seu bocado, e todo que fosse preto ou com o corpo malhado. Labão aprovou o plano, esta proposta de Jacó, pois esse genro escolheu ficar com o rebanho menor, e ele, rico e contente, vai ficar com o maior. E genro e sogro fizeram toda aquela separação. Jacó separou os seus e o mesmo fez Labão. Daí a partilha é feita com essa fácil distinção. Estando Jacó no campo, com umas varas verdes cortou, de álamo e de aveleira, e delas cascas tirou. E também de castanheiro foi o plano que começou. Mergulhou aquelas varas onde os rebanhos bebiam. Aí quando vinham beber e as fêmeas as varas viam, as listradas salpicadas e molhadas concebiam. E o rebanho do genro aos poucos bem aumentou. Daí Labão, vendo isso, seu rosto logo mudou, pois o seu genro, sendo fraco, o de Jacó o humilhou. Chamando as suas esposas, Jacó então confidenciou, dizendo que o pai dela já muito lhe enganou, pois até o seu salário por 10 vezes já mudou. Do gado de vosso pai o Senhor tem dado a mim. Daí Labão a cada dia ficava com o rosto ruim, e se isso continuasse, teria ali um triste fim. Disse ainda às esposas que o Senhor lhe mostrou bodes cobrindo o rebanho, porque Labão maltratou. Assim aquele gado para Jacó Deus tomou. Disse mais às esposas que o Senhor lhe mandou retornar à sua terra, pois para isso voltou, ao erguer uma coluna que lá em Betel ficou.
Ao retornar à sua terra, estava Jacó decidido. Então Léia e sua Raquel aceitaram aquele pedido, pois saíram de Harã, mesmo que fosse fugido. E para sair com a família, Jacó cedo se levantou e, pegando a sua prole, sobre os camelos botou, como também as esposas, de modo que ninguém ficou. Levou ele o seu gado e tudo o que possuía, tudo o que Deus lhe dera, pois nada lhe subtraía. Este era o seu salário que com esforço conseguia. E tendo Labão saído para as ovelhas tosquiar, Jacó disso se aproveita para poder dele escapar, pois esse era o momento e não iria desperdiçar. Porém, 3 dias depois que Jacó havia saído, avisaram a Labão o que tinha acontecido, e o seu genro indo embora só lhe deixou enfurecido. Reunidos seus parentes, Labão sai em perseguição para prender a Jacó e nele dar uma lição, pois em sonho o Senhor tirou-lhe tal intenção. Tendo alcançado a Jacó, Labão muito se indignou e repreendeu o genro pelo ídolo que furtou. Mas Jacó lhe prometeu entregar quem lhe roubou. Porque Jacó não sabia que foi Raquel quem furtou, e sobre a sela do camelo o ídolo do pai colocou, e assentando-se sobre ela, jamais Labão o achou. Por isso Jacó irou-se e contendeu com Labão, e para esse ali pergunta: qual é a minha transgressão, e qual é o meu pecado, pois me vem em perseguição? Outras coisas ainda Jacó para Labão falou, porém nesta narrativa discorrê-las aqui não vou, ficaria muito extensa, e para concluir estou. Jacó e Labão prometem que nunca mais iriam brigar, por isso fizeram um pacto com umas pedras do lugar. Chamou esse lugar de Galeede, também chamado de Mispá. Com as pazes já feitas, Labão aos netos beijou, e também as suas filhas, daí a todos abençoou, e ainda pela manhã a sua casa retornou. Mas para chegar a Canaã, Jacó estava mesmo afim, e passando em um lugar, pôs o nome de Manaim, pois viu o anjo de Deus num privilégio sem fim. Mas como Jacó seria em Canaã recepcionado, se de lá saiu fugido, temendo ser encontrado, pois se esse não fugisse, teria Esaú lhe matado. E de seu mano Esaú, Jacó queria informação, daí manda um mensageiro com uma importante missão, de ir à terra de Seir, lá onde mora o irmão. Porque Jacó quis saber se Esaú estava irado, mesmo depois de 20 anos, se ele tinha ludibriado, e ainda alimentava a má intenção de matá-lo. O mensageiro retorna, vindo a Jacó anunciar que Esaú estava vindo com homens só para lutar. Era ao todo 400 e não daria para escapar. Ao ouvir o relatório, Jacó bem empalideceu, porque da primogenitura o seu mano não se esqueceu, mesmo após 2 décadas, por isso foi que temeu. Mas Jacó, em sua angústia, orou ao Deus de Abraão, relembrando a promessa de um dia ser uma nação, já que Deus lhe prometera quando fugiu do irmão. Pois com meu cajado passei aqui este Jordão, agora sou dos bandos, livra-me de meu irmão. Assim orou lá Jacó em sua grande aflição. Consciente de que o irmão veio sim para saudá-lo, Jacó então logo atraçou um belo meio de abrandá-lo, e assim nada melhor que Jacó presenteá-lo. Essa ideia de Jacó para Esaú abrandar, ele somente a obteve só depois que foi orar. Façamos assim também, e salvação Deus nos dará. Cabras, bodes e ovelhas Jacó então lhe mandou, carneiro, vaca e jumentas para o seu mano separou, e até camelas de leite com suas crias não poupou. 580 animais foi a quantia do presente, só para aplacar a ira daquele irmão insolente, que a sua primogenitura vendeu assim irreverente. Ainda estava de noite quando Jacó se levantou, então a esposa e os filhos a um ribeiro atravessou, mas Jacó ficando só, o jaboque não passou. E assim ficou Jacó naquela imensa escuridão, assim como o seu passado de má fama de enrolão, mas Deus iria socorrê-lo para mudar a situação. E do modo que o ourives faz o ouro se derreter, naquela bendita noite algo iria lhe acontecer, pois a escória de Jacó o Senhor iria remover. E durante toda a noite Jacó lutou bravemente, e sentiu como se ele lutasse fisicamente, como um homem qualquer. E quem era esse oponente? Era um anjo de Deus que a Jacó não dominou, e na juntura de sua coxa o anjo então nele tocou, e no decorrer da luta o anjo lhe suplicou: deixa-me ir agora, pois o dia já desponta. Mas Jacó argumentou com uma resposta pronta, já que estava decidido para acertar a afronta. Não te deixarei ir sem você me abençoar. Nisso o anjo lhe pede para Jacó se identificar. O que queria o estranho? Para ele o interrogar. Qual é o teu nome? O anjo lhe perguntou. Ele responde Jacó. Então o anjo retrucou, dizendo que o seu nome naquela hora mudou. Esse seu nome Jacó não mais se chamará, e sim pelo de Israel, pois com Deus veio a lutar, com os homens prevaleceste. E assim Jacó vem perguntar: como é o teu nome? Queria Jacó saber. Era ele preocupado para tudo aquilo entender. Quem seria tal pessoa que veio com ele combater?
por que perguntas meu nome? Veio o anjo responder, e abençoando Jacó, parte sem nada dizer. Estaria Jacó disposto para a paz estabelecer? Porque naquela luta Jacó foi sim perdoado, de seu caráter enganador, de sua vida de pecado. A minha alma foi salvo, assim dizia, maravilhado. Porém, uma grande prova Jacó teria à frente, era o encontro com Esaú, devasso e irreverente, que vinha bem furioso e que trazia muita gente. Levantando os olhos, Jacó Esaú ouviu, e eis que ele vindo a família repartiu, entre Léia e Raquel, pois sua prole dividiu. Estando pronta a família, Jacó então logo passou, e diante de Esaú 7 vezes se curvou, e oferece o pescoço a que um dia enganou. Esaú, quando viu isso, seu coração não aguentou, e correndo até Jacó, seu mano se lançou, e sobre o seu liso pescoço abraçou e o beijou. E ambos ali choraram pela tal reconciliação, porque o nosso Senhor não é Deus de confusão, pois não deseja que o ódio exista em nenhum irmão. Depois da reconciliação, ambos vieram se separar. Esaú foi para Seir e Jacó veio morar em Sucote e em Siquém, onde levanta um altar. A outra parte da história, que inclui a de Diná e Simeão e Levi, aqui não irei narrar, mas em Gênesis 34 o leitor irá encontrar. Em Gênesis 35 fala do altar em Betel, e ainda tem o registro lá da morte de Raquel, o nascimento de Benjamim, um presente do Deus do céu. Isaac pediu comida, sem saber foi enganado. Rebeca assumiu a culpa, aos irmãos tinha afrontado. Enfim, Jacó e Israel lutando com Deus ao seu lado.